dia, gente, sejam bem-vindos. Estamos no capítulo 3 de Zacarias. E é isso, vamos começar orando e aí a gente deixa Deus conduzir este capítulo também. Ai, nossa, tô amando o livro de Zacarias. Espero que vocês estejam gostando. E é isso, mais um capítulo de esperança, de perdão, de o Senhor tá, fazendo essa reconstrução em cada parte aí. E hoje nós vamos ler até mesmo um pouco sobre, aqueles sacerdotes que foram tão maus, tão, pecadores contra o Senhor, que, enfim, se comportaram de maneira tão, como é que eu posso dizer? Tão ruim mesmo diante de Deus. Receberam então a oportunidade de serem também redimidos ali em seus pecados, enfim. Então é um pouco sobre isso que nós vamos ver hoje, mas vamos começar orando e aí a gente parte para a leitura e depois a gente dá aquela breve explicação. Amém? Amém. Deus, obrigada pelo dia de hoje, colocamos diante de Ti este dia, te convidamos a fazer parte dele, te pedimos, seja conosco as Tuas mãos, as Tuas bênçãos. Sabe, Deus, o Teu direcionar, estamos aqui, Deus, com os nossos ouvidos abertos para Te ouvir, Deus, para sermos guiados por Ti. Colocamos diante de Ti a nossa consciência, a nossa mente, os nossos olhos, a nossa boca, os nossos ouvidos, para que deles, sabe, Deus, entrem e saiam coisas do Senhor com virtude, que sirvam para edificação. Em nome de Jesus é o que oramos, te pedimos, colocamos diante de Ti este momento de leitura da Sua palavra. Abre nosso entendimento, faz-nos compreender a maneira que o Senhor quer falar com cada um de nós aqui. É o que eu oro e te peço em nome de Jesus. Amém? Bora. Então vai dizer assim: em outra visão, Deus me mostrou o grande sacerdote Josué, que estava de pé em frente do anjo do Senhor. Satanás estava à direita de Josué, pronto para acusá-lo. O anjo do Senhor disse a Satanás: que Deus o condene, Satanás, que o Senhor que escolheu Jerusalém o condene. Esse homem é como um tição tirado do fogo. Eu vou parar aqui, já que a gente está com tempo e o capítulo não é muito grande, e vou para a gente conversar um pouco sobre essa parte. Então, no capítulo 1 de Zacarias, a gente vai ver ali que o Senhor mandou Zacarias entregar uma mensagem específica, a duas pessoas. Não sei se foi Zacarias ou foi Ageu, deixa eu ver aqui. Na verdade, Ageu, o Senhor falou com ele e mandou ele entregar aquelas palavras, a respeito ali da restauração, da volta do povo, da construção do templo. E tinham duas figuras importantes, que era o governador da cidade, que era Zorobabel, e Josué, que era o grande sacerdote, E aí, beleza. Então, aqui em Zacarias, no capítulo 3, a gente vai ver Zacarias tendo a visão com esse grande sacerdote Josué. E nele, ele estava de pé, de pé em frente ao anjo do Senhor, e ele representava todos os outros sacerdotes, todos aqueles que foram, como a gente falou no início, foram maus diante de Deus, que Deus condenou tanto em tantas outras passagens, que Deus virou e falou: cara, vocês estão desviando o meu povo, ao invés de vocês, aliviarem a carga, vocês estão colocando cargas piores ainda, vocês estão fazendo pessoas piores, vocês estão, desvirtuando, vocês estão falando uma coisa, sendo que eu tô mandando dizer outra, vocês estão, que mais? Então, assim, o sacerdote da época estava totalmente, como é que se diz?
Era uma figura assim, diante de Deus, que tipo, cara, o que que eu fiz? O que eu fiz para merecer isso, sabe? Vocês que foram, e a gente vai continuar lendo sobre isso e a gente vai ver sobre isso, sabe? Vocês que foram separados para o Senhor, agora vocês estão aí. Era igual os fariseus, né? Que Jesus vai condenar tanto, que vai falar ali que eles queriam se mostrar, estavam nas sinagogas, queriam sentar nos melhores lugares e isso e aquilo, que eles eram um bando de hipócrita, que eles eram isso, que eles eram aquilo, enfim. Essa era a figura do sacerdote naquele tempo para Deus, né? Ainda que as pessoas ainda os respeitavam, os consideravam, enfim, e não é muito diferente no tempo atual, enfim. Então nós estamos nesse momento e Josué ali, ele estava nessa, não é Josué o libertador, tá, gente? Por favor, aqui é um sacerdote, é outro Josué. E então, esse Josué, ele estava nessa figura, representando todos os outros. E ele estava diante de um anjo. O anjo, a gente sabe que um anjo é um mensageiro, não é necessariamente ali quem vai fazer o julgamento, nem nada disso. Mas ele estava ali, né, pronto para se apresentar diante de Deus. E aí, e Satanás estava à direita. Como se dissesse aqui, assim, esse é meu, você viu? Você viu como ele foi um bom servo e fiel? Não Josué, mas os sacerdotes, né? Josué aqui era de fato um grande sacerdote ali, diferenciado para a época dele, né? Então ele foi melhor do que aqueles outros, mas e por isso ele estava representando os outros. Porém, Satanás, ele estava ali com o objetivo de acusar, de virar e falar, o Senhor não pode redimir essas pessoas aqui, porque esses aqui foram, sabe, eles foram meus servos, Satanás falando, né? Esses aqui, eles não foram servos de Deus, eles foram meus servos, eles fizeram exatamente o que eu mandei, o que eu queria que eles fizessem. E aí, beleza. E o anjo do Senhor estava à direita de Josué, pronto para acusá-lo. Vou ler de novo. Em outra visão, Deus me mostrou o grande sacerdote Josué, que estava de pé em frente do anjo do Senhor. Satanás estava à direita de Josué, pronto para acusá-lo. E aí o anjo do Senhor disse a Satanás, que Deus o condene, Satanás. Como se dissesse assim, cara, você conseguiu pegar essas pessoas, sabe? Você conseguiu desvirtuar aqueles que eram separados para mim, para o meu reino, para o meu santuário. E aí o anjo continuou dizendo que o Senhor que escolheu Jerusalém o condene. Esse homem é como um tição tirado do fogo. Sabe o último dos moicanos? Sabe aquela coisa ali que você tá só em cinza, só tem, né, coisa queimada ali. Mas aí dá uma cavucadinha e encontra um tição. Um que não se dobrou, um que não se corrompeu. E aí Deus vai falar o que ele vai fazer a partir daquele grande sacerdote da época, que foi Josué, que foi esse tiçãozinho tirado do fogo, que foi esse diferenciado, que foi esse que mudou a chave e falou, Satanás, você bem que tentou, você bem que queria, mas você não conseguiu, não vai conseguir acabar com o sacerdócio, com essa ministração, né, que eles têm a função de trazer diante de Deus. E então, no versículo 3, continua falando assim, Josué, vestido com roupas sujas, continuava de pé em frente do anjo. Aí o anjo disse a seus ajudantes que tirassem a roupa de Josué e depois lhe disse, assim, eu tiro os seus pecados e agora vou vesti-lo com roupas de festa. Em seguida, o anjo mandou que os seus ajudantes pusessem na cabeça de Josué um turbante que havia sido purificado.
Eles puseram um turbante na cabeça dele e o vestiram com roupas de festa. E o anjo do Senhor continuava ali de pé. E ele disse a Josué: o Senhor Todo-Poderoso lhe diz o seguinte: se você obedecer às minhas leis e cumprir os seus deveres conforme eu ordeno, você será o administrador do templo. Cuidará do santuário e de todos os outros edifícios. E como estes anjos que estão aqui, você terá o mesmo direito de estar na minha presença. Portanto, escute, grande sacerdote Josué, e escutem também os sacerdotes que estão com você. Vocês todos são um sinal de que eu vou enviar ao meu povo o meu servo, que se chama Ramo Novo. Coloquei em frente de Josué uma pedra que tinha 7 lados. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, vou gravar nela um nome e em um só dia vou tirar o pecado deste país. Naquele dia, cada um de vocês poderá convidar os vizinhos para que venham e fiquem à vontade debaixo das parreiras e das figueiras. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, falei. Então, a primeira coisa que o anjo faz, representando, tá, gente? Isso é na figura de uma representação, né? Zacarias, ele estava tendo essa visão, como se o Senhor estivesse falando que faria isso com todos os sacerdotes daquela época, que tira ali a roupa de pecado deles, aquilo pelo qual eles se sujaram, os animais que eles sacrificaram a outros deuses, tudo que eles tinham ofertado e desacreditado no Senhor naquele tempo e resolveu então servir a outros deuses. Ele estava então, limpando e tirando aquelas vestes de pecado, de maldição, enfim, de tantas coisas. E aí ele manda o anjo, os ajudantes do anjo, colocarem roupas novas, roupas de festa. A gente tem falado em Zacarias a respeito de uma renovação, a respeito de uma reconstrução, né? Aquele povo tinha pecado, os sacerdotes tinham pecado, as coisas aconteceram, o castigo veio, eles foram exilados, foram espalhados por toda a terra, eles continuaram às vezes pecando, eles às vezes continuaram sem acreditar. Cara, Deus dos nossos antepassados nos abandonou e quer saber de uma coisa, a gente não quer mais saber disso. E eles foram perdendo a identidade e eles foram perdendo cada vez mais a personalidade, enfim, tantas coisas deles. E como povo de Deus, né? E por quê? Por causa da frustração, por causa do pecado, porque olharam muito para as outras nações e quiseram ser como elas, por diversos fatores. Eles se mancharam, né? Eles próprios fizeram feridas nos seus corações. E no livro de Zacarias e de Ageu a gente vai ver essa restauração, essa reconstrução do povo de Deus. E não podia ser feito, né? Haveria ali uma reconstrução do templo físico, mas antes o Senhor estava reconstruindo individualmente. E isso não poderia ser feito sem que os sacerdotes, os profetas, também recebessem esse renovo de Deus, essa roupa limpa, esse perdão, né? Esse sangue tão precioso que eles, né? No caso aqui não ainda o sangue de Jesus, né? Mas o Senhor aqui nessa representação de coisa nova, ele vai ali vestir o sacerdote com vestes novas. E mais adiante ele vai falar assim ó, vamos ler. O Senhor Todo-Poderoso lhe diz o seguinte: se você obedecer às minhas leis e cumprir... Não é essa parte. Portanto, escute, grande sacerdote Josué, e escutem também os sacerdotes que estão com você. Vocês todos são um sinal de que eu vou enviar ao meu povo o meu servo, que se chama Ramo Novo. Josué, você e os seus sacerdotes tem que entender que eu estou fazendo isso com vocês, porque em breve eu enviarei o meu filho amado.
e ele será o sumo sacerdote totalmente autorizado para entrar na minha presença. E ele vai ensinar vocês, e ele vai lavar vocês, e ele vai colocar roupas novas em vocês. Então, tudo isso era uma representação para a vinda de Jesus. Então, meu tempo se esgotou, e aí eu continuo aqui, se possível for na legenda. Amém? Deus abençoe. Tchau, tchau.